Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala das Bênçãos o encontro do Papa Francisco com o corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé. Nos estúdios, Silvana e José. Um bom dia, um bom início de semana. Santo Padre já chegou à sala, grande sala, Aula das Bênçãos. E a audiência ao corpo diplomático constitui, recordamos, um dos eventos mais tradicionais do ano no Vaticano. Ao receber os embaixadores, o Papa formula seus votos de felicitações a todos os mais de 183 países com os quais a Santa Sé mantém relações diplomáticas. Mas, sobretudo, é a ocasião em que o pontífice faz uma análise da atual conjuntura sociopolítica mundial. Teremos a saudação do decano do corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé, Jorge Polides, que é embaixador de Chipre. Santíssimo Padre, graças à sua oração, nesse ano vou fazer o meu discurso em pé. Santíssimo Padre, sinto-me profundamente honrado por lhe apresentar uma vez mais, como decano do corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé, os nossos melhores votos de boa saúde e de profícua continuação na sua missão apostólica. Permitam-me expressar a alegria de poder viver juntos o momento habitual do encontro que enche os nossos corações de esperança e mostra ao mundo, simbolicamente, os representantes dos Estados reunidos ao redor do Santo Padre. O ano da pandemia que persiste viu o Senhor prodigar-se incessantemente em favor da paz, da construção do diálogo, da defesa do ambiente e da proteção dos nossos semelhantes mais fracos e indefesos. De todas as formas, oportunas e inoportunas, comunicou incansavelmente que não nos salvamos sozinhos. Como salientou na sua encíclica Fratelli Tutti, a pandemia é, sem dúvida, o teste do nosso tempo, em que ninguém se pode isolar, nem como indivíduo, nem como coletividade. Não podemos sair da crise sanitária causada pela Covid-19 redescobrindo a normalidade perdida com as suas desigualdades e sofrimento, mas sim procurando novas soluções que mudem os nossos estilos de vida. Com Fratelli Tutti, o Senhor propôs uma profunda revolução da fraternidade, na qual todos podemos ser atores, tanto os indivíduos como Estados. Ser irmão significa ter uma casa comum. Essa é uma mensagem que o Senhor também explicou na encíclica Laudato Si de 2015. E era necessário. Nos últimos anos, a sua mensagem ajudou a preparar o terreno para uma mudança de abordagem na política ambiental, que foi o tema dominante da Conferência das Partes da ONU, mais conhecida como COP26, realizada em Glasgow no ano passado. Consciente de que o problema só pode ser resolvido através da cooperação de todos, o Senhor lançou e assinou no Vaticano, em 4 de outubro, um apelo conjunto aos participantes da COP26, juntamente com dezenas de autoridades religiosas e científicas, apelando à adoção de uma educação para a ecologia integral que favoreça um modelo cultural centrado na fraternidade.
todos os irmãos e casa comum. É uma mensagem que todos podem compreender e que tem um elevado valor moral e político. Santo Padre, o Senhor pede uma mudança urgente de rumo da cultura do descarte para uma cultura do cuidado da casa comum, porque os jovens não terão um planeta diferente daquele que lhes deixamos. Este é o momento para uma decisão que lhes dê motivos para confiar no futuro. Santo Padre gostaria de recordar a essa Assembleia as suas palavras da mensagem para o lançamento do Pacto Global de Educação de 2019. Toda mudança precisa de uma viagem educativa para fazer amadurecer uma nova solidariedade universal e uma solidariedade mais acolhedora. O poder dessa mensagem de paz ecoa cada vez mais a cada ano. Face à emergência de novos sofrimentos e ao agravamento de antigas tragédias, ela não oferece soluções simplistas com horizonte limitado, mas nos convida a construir uma paz duradoura. Cada um de nós é e deve sentir-se um protagonista na construção de um mundo pacífico, concentrando as nossas ações em 3 direções que o Senhor identificou e definiu claramente. Encorajar o diálogo entre as gerações através da realização de projetos comuns. Promover a educação como fator de liberdade, responsabilidade e desenvolvimento. Garantir condições de trabalho que concretizem a dignidade humana. Santo Padre, a sua extraordinária sensibilidade ao desconforto humano e à instabilidade social foi fortemente evidente na sua viagem ao coração da Europa, a Eslováquia. Ali defendeu a dignidade e o direito ao trabalho com palavras que me permito partilhar. Como sem pão, não há alimentação. Sem trabalho, não há dignidade. O Senhor convida à construção de sociedades justas e solidárias, baseadas no trabalho, para que ninguém se sinta marginalizado e seja forçado a deixar a sua família e terra de origem, em busca de maiores fortunas. Onde essas condições ainda estão para serem construídas, o mundo não deve olhar para outro lado. Santo Padre, forte foi seu apelo lançado durante a sua peregrinação às fontes da fraternidade e da humanidade em Chipre e na Grécia, em favor da integração dos migrantes. O mar que abraça muitos povos com os seus portos abertos recorda-nos que as fontes do viver juntos estão na aceitação mútua. Sua Santidade, em Chipre, exortou a comunidade internacional a evitar a tentação de construir muros do medo e expressou a esperança de que a ilha, uma encruzilhada de civilizações, pudesse tornar-se um local de construção da paz. Fui testemunha direta da sua viagem apostólica a Chipre, que é predominantemente ortodoxa, e pude ver como a sua presença não só desperta entusiasmo, mas também une e dá esperança. Na Grécia, centrou-se na importância de acolher as pessoas, porque, quando se trata de imigrantes, refugiados e deslocados, estão em jogo vidas humanas. E salientou que, quando os pobres são rejeitados, a paz é rejeitada. A paz e o diálogo estiveram também no centro da sua primeira viagem histórica ao Iraque, onde, na sequência da encíclica Fratelli Tutti, salientou o conceito e a prática da fraternidade, continuando, ao mesmo tempo, o caminho traçado pela Declaração sobre a Fraternidade Humana, assinada em Abu Dhabi.
Santo Padre, por ocasião do seu encontro com as autoridades do Palácio Presidencial em Bagdá, em março passado, o senhor recordou que uma sociedade que carrega a marca da unidade fraterna é uma sociedade cujos membros vivem em solidariedade. Mas apelou também à comunidade internacional a não deixar de estender a mão da amizade e do compromisso construtivo para a manutenção da paz. Santo Padre, permita-me reconhecer o seu compromisso em favor da valorização das mulheres e o reconhecimento do papel ativo das mulheres na sociedade e na construção da história humana. Faço minhas as suas palavras. Devemos lutar pela dignidade das mulheres. São elas que levam a história para frente. Vimos no Senhor, Santo Padre, uma coragem evangélica que nos inspira. Diante do Coliseu, em 7 de outubro de 2021, durante a cerimônia interreligiosa organizada pela comunidade de Santo Egídio, como se olhasse para o mundo futuro, disse: essa é a verdadeira coragem, a coragem da compaixão, que nos faz ir além da vida tranquila, além do que não me diz respeito e não me pertence, para não deixar que a vida dos povos se reduza a um jogo entre os poderosos. Não. A vida dos povos não é um jogo. É um assunto sério e diz respeito a todos. Essas são palavras que inspiram seu ministério, mas também as nossas ações como diplomatas e família diplomática. Todos queremos partilhar a sua coragem, testemunhando que a vida dos povos é séria e diz respeito a todos nós. Santo Padre, por favor, aceite os nossos mais calorosos votos de um feliz ano novo e de boa saúde. Gostaria de lhe agradecer em nome da família diplomática junto à Santa Sé, que representa o Comodicano, pela força que nos transmitiu no ano apenas transcorrido. Obrigado, Santo Padre, pelo seu trabalho incansável, esperança para tantos povos, tantos homens e mulheres. Muito obrigado. Discurso, então, do decano do corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé, embaixador Jorge Polides, que no ano passado, recordamos, fez o seu discurso não em pé, mas sentado, e dessa vez dizendo: agradeço ao Santo Padre pelas suas orações e esse ano posso fazer o meu discurso em pé. Agora teremos então o discurso do Papa Francisco nessa audiência ao corpo diplomático e que constitui, como dissemos, um dos eventos mais tradicionais do ano no Vaticano. O Papa, ao receber os embaixadores, formula seus votos de felicitações a todos os mais de 183 países com os quais a Santa Sé mantém relações diplomáticas. Nós vamos ouvir agora, então, o discurso do Papa Francisco. Eccellenze, signore e signori. Ieri si è concluso il tempo liturgico del Natale. Excelências, senhoras e senhores. Ontem chegou ao fim o tempo litúrgico do Natal, período privilegiado para cultivar as relações familiares que por vezes nos vêm tão distraídos e distantes, tão atarefados com tantos compromissos como frequentemente aparecemos no resto do ano. Hoje queremos dar continuidade ao espírito do Natal, encontrando-nos juntos como uma grande família que se encontra e dialoga. No fundo, esse é o objetivo da diplomacia: ajudar a deixar de lado os dissabores da convivência humana, favorecer a concórdia e experimentar como, superando as areias movediças da conflitualidade, podemos redescobrir o sentido da unidade profunda da realidade.
Por isso, sinto-me particularmente agradecido por teres querido tomar parte neste nosso encontro de família anual, ocasião propícia de trocarmos mutuamente os bons votos para o novo ano e olharmos conjuntamente as luzes e as sombras do nosso tempo. Um agradecimento particular exprimo ao excelentíssimo decano, o Sr. Jorge Spolidis, embaixador de Chipre, pela amabilidade das palavras que me dirigiu em nome de todo o corpo diplomático. Por vosso intermédio, desejo fazer chegar a minha saudação e a certeza da minha estima também aos povos que representais. A vossa presença é sempre um sinal palpável da atenção que os vossos países têm pela Santa Sé e o seu papel na comunidade internacional. Para participar neste momento, muitos de vós chegaram de outras capitais, unindo-se assim ao grande grupo dos embaixadores residentes em Roma, aos quais virá brevemente juntar-se o da Confederação Suíça. Prezados embaixadores, nesses dias vemos como a luta contra a pandemia ainda requer da parte de todos um esforço considerável e como o novo ano se anuncia também desafiador. O coronavírus continua a criar isolamento social e a ceifar vidas. Dentre os que perderam a vida, gostaria de recordar aqui o saudoso arcebispo Aldo Giordano, núncio apostólico bem conhecido e estimado no seio da comunidade diplomática. Ao mesmo tempo, podemos constatar que, onde se realizou uma campanha de vacinação eficaz, diminuiu o risco de um decurso grave da doença. Assim, é importante que se possa continuar o esforço por imunizar o máximo possível a população. Isso requer um múltiplo empenho a nível pessoal, político e da comunidade internacional inteira. Em primeiro lugar, a nível pessoal, todos temos a responsabilidade de cuidar de nós mesmos e da nossa saúde, o que se traduz também no respeito pela saúde de quem vive ao nosso lado. O cuidado da saúde constitui uma obrigação moral. Constatamos cada vez mais, infelizmente, como vivemos num mundo de fortes contrastes ideológicos. Muitas vezes deixamos-nos determinar pela ideologia do momento, frequentemente construída sobre informações infundadas ou fatos pouco documentados. Contrariamente a toda a afirmação ideológica que corta os laços da razão humana com a realidade objetiva das coisas, a pandemia impõe-nos uma espécie de tratamento de realidade, que exige encarar de frente o problema e adotar os remédios adequados para o resolver. As vacinas não são instrumentos mágicos de cura, mas constituem, sem dúvida, conjuntamente com os tratamentos que precisam ser desenvolvidos, a solução mais razoável para a prevenção da doença. Depois deve haver o empenho da política na busca do bem da população, através de decisões de prevenção e imunização, que envolvam também os cidadãos a fim de poderem sentir-se participantes e responsáveis, graças a uma comunicação transparente das problemáticas e das medidas idôneas para as enfrentar. A falta de firmeza na tomada de decisões e de clareza comunicativa gera confusão. Cria desconfiança e mina a coesão social, alimentando novas tensões. Instaura-se um relativismo social que fere a harmonia e a unidade. Por fim, é necessário o empenho geral da comunidade internacional para que toda a população mundial tenha igual acesso aos cuidados médicos essenciais e às vacinas. Infelizmente, tem-se de constatar que o acesso universal à assistência sanitária ainda permanece uma miragem em vastas áreas do mundo. Num momento tão grave para toda a humanidade,
reitero meu apelo, a fim de que os governos e as entidades privadas interessadas mostrem sentido de responsabilidade, elaborando uma resposta coordenada a todos os níveis, local, nacional, regional, global, através de novos modelos de solidariedade e instrumentos aptos para reforçar as capacidades dos países mais carecidos. Em particular, me permito exorto os Estados que estão trabalhando para estabelecer um instrumento internacional de preparação e resposta às pandemias sob a égide da Organização Mundial da Saúde a adotarem uma política de partilha desinteressada como princípio-chave para garantir a todos o acesso a instrumentos de diagnóstico, vacinas e medicamentos. De igual modo, espera-se que instituições como a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual adaptem os seus instrumentos jurídicos para que as regras monopolistas não constituam acrescidos obstáculos à produção e ao acesso organizado e coerente dos tratamentos em nível mundial. Cari ambasciatori, lo scorso anno, anche grazie all'allenamento della restrizione di... Prezados embaixadores, no ano passado, graças também ao abrandamento das restrições impostas em 2020, tive a oportunidade de receber muitos chefes de Estado e de governo, bem como várias autoridades civis e religiosas. Dentre os numerosos encontros, gostaria de mencionar aqui a jornada dedicada à reflexão e oração pelo Líbano, no dia 1º de julho passado. Ao amado povo libanês, aflito por uma crise econômica e política que sente dificuldade em encontrar solução, desejo renovar hoje a minha solidariedade e a minha oração, enquanto espero que as reformas necessárias e o apoio da comunidade internacional ajudem o país a manter-se firme na própria identidade de modelo de coexistência pacífica e de fraternidade entre as várias religiões presentes. No decurso de 2021, pude retomar também as viagens apostólicas. Em março, tive a alegria de ir ao Iraque. A providência quis que isso acontecesse como sinal de esperança depois de tantos anos de guerra e terrorismo. O povo iraquiano tem direito a reencontrar a dignidade que lhe pertence e a viver em paz. As suas raízes religiosas e culturais são milenárias. A Mesopotâmia é berço de civilização. Foi de lá que Deus chamou Abraão para iniciar a história da salvação. Depois, em setembro, fui a Budapeste para a conclusão do Congresso Eucarístico Internacional e, em seguida, a Eslováquia. Foi uma oportunidade de encontro com os fiéis católicos e de outras confissões cristãs e também de diálogo com os judeus. Da mesma forma, a viagem a Chipre e à Grécia, cuja memória permanece viva em mim, permitiu-me aprofundar os laços com os irmãos ortodoxos e experimentar a fraternidade entre as várias confissões cristãs. Uma parte comovente dessa viagem teve lugar na ilha de Lesbos, onde pude constatar a generosidade de quantos prestam a sua ação para oferecer acolhimento e ajuda aos migrantes. Mas, sobretudo, vi os rostos de tantas crianças e adultos hóspedes dos centros de acolhimento. Nos seus olhos, o cansaço da viagem, o medo de um futuro incerto, a angústia pelos entes queridos que deixaram para trás e a saudade da pátria que foram obrigados a abandonar. Diante desses rostos, não podemos permanecer indiferentes. Nem se pode entrincheirar atrás de muros e arame farpado a pretexto de defender a segurança com um estilo de vida. E isso não se pode. Por isso agradeço a quantos indivíduos e governos se esforçam para garantir o acolhimento e proteção aos migrantes, cuidando também da sua promoção humana e integração nos países
que os acolheram. Estou ciente das dificuldades que alguns estados se deparam perante fluxos imensos de pessoas. A ninguém pode ser pedido aquilo que está impossibilitado de fazer, mas há uma diferença nítida entre acolher, embora limitadamente, e repelir totalmente. É preciso vencer a indiferença e rejeitar a ideia de que os migrantes são um problema de outros. O resultado dessa perspectiva vê-se na própria desumanização dos migrantes, concentrados em campos de acolhida, onde acabam por ser presa fácil da criminalidade e dos traficantes de seres humanos, ou por se lançarem em desesperadas tentativas de fuga que às vezes terminam com a morte. Infelizmente, é preciso também destacar que os próprios migrantes muitas vezes são transformados em arma de chantagem política, uma espécie de mercadoria de barganha que priva as pessoas da dignidade. Desejo renovar aqui a minha gratidão às autoridades italianas, graças às quais algumas pessoas de Chipre e da Grécia puderam vir comigo para Roma. Tratou-se de um gesto simples, mas significativo. Ao povo italiano, que sofreu muito no início da pandemia, mas que também deu sinais encorajadores de retomada, formulo os melhores votos de manter sempre esse espírito de abertura generosa e solidária que o caracteriza. Entretanto, considero de importância fundamental que a União Europeia encontre a sua coesão interna na gestão das migrações, como a soube encontrar para enfrentar as consequências da pandemia. De fato, é necessário criar um sistema coerente e global de gestão das políticas migratórias e de asilo, de modo que sejam compartilhadas as responsabilidades no acolhimento dos migrantes, na revisão dos pedidos de asilo, na redistribuição e integração de quantos podem ser aceitos. A capacidade de negociar e encontrar soluções compartilhadas é um dos pontos de força da União Europeia e constitui um modelo válido para perspectivas e desafios globais que nos esperam. Todavia, as migrações não dizem respeito apenas à Europa, embora essa seja particularmente procurada pelos fluxos vindos da África e da Ásia. Nesses anos, assistimos, para além de outros, o êxodo dos refugiados sírios, aos quais se vieram juntar nos últimos meses os que fogem do Afeganistão. Também não devemos esquecer os êxodos maciços que buscam o continente americano e pressionam na fronteira entre o México e os Estados Unidos da América. Muitos daqueles migrantes são haitianos em fuga das tragédias que atingiram o seu país nesses anos. A questão migratória, bem como a pandemia e as mudanças climáticas, mostram claramente que ninguém se pode salvar sozinho. Ou seja, os grandes desafios do nosso tempo são todos globais. Por isso é preocupante constatar como, face a uma maior interligação dos problemas, vai crescendo uma mais ampla fragmentação das soluções. Verifica-se não raro uma falta de vontade em querer abrir janelas de diálogo e sendas de fraternidade, o que acaba por alimentar novas tensões e divisões, além de um sentimento generalizado de incerteza e instabilidade. Pelo contrário, é preciso recuperar o sentido da nossa identidade comum de uma única família humana. A alternativa só pode ser um crescente isolamento, marcado por preconceitos e fechamentos mútuos que, de fato, colocam ainda mais em perigo o multilateralismo, que é o estilo diplomático que tem caracterizado as relações internacionais desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
A diplomacia multilateral atravessa, desde algum tempo, uma crise de confiança devido à reduzida credibilidade dos sistemas sociais, governamentais e intergovernamentais. Com frequência, tomam-se importantes resoluções, declarações e decisões sem uma verdadeira negociação e todos os países têm possibilidade de intervir. Esse desequilíbrio, que hoje se tornou dramaticamente evidente, gera insatisfação para com os organismos internacionais por parte de muitos estados e enfraquece no seu todo o sistema multilateral, tornando-o cada vez menos eficaz para enfrentar os desafios globais. A falta de eficácia de muitas organizações internacionais é devida também à diferença de visão entre os vários membros dos objetivos que aquelas se deveriam prefixar. Não raro, o centro principal de interesse tem se deslocado para temáticas que são, por sua natureza, divisivas e não estritamente atinentes à finalidade da organização, com o resultado de agendas cada vez mais ditadas por um pensamento que nega os fundamentos naturais da humanidade e as raízes culturais que constituem a identidade de muitos povos. Como já tive a oportunidade de afirmar noutras ocasiões, considero que se trata de uma forma de colonização ideológica que não deixa espaço à liberdade de expressão e que hoje se concretiza cada vez mais naquela cultura sensória que invade tantos espaços e instituições públicas. Em nome da proteção das diversidades, acaba-se por apagar o sentido de cada identidade, com o risco de silenciar as posições que defendem uma ideia respeitosa e equilibrada das várias sensibilidades. Elabora-se um pensamento único que é forçado a renegar a história, ou pior ainda, a reescrevê-la com base em categorias contemporâneas, quando cada situação histórica deve ser interpretada segundo a hermenêutica da época. La diplomazia multilaterale è chiamata perciò ad Por isso, a diplomacia multilateral é chamada a ser verdadeiramente inclusiva, não cancelando, mas valorizando as diversidades e as sensibilidades históricas que caracterizam os vários povos. Recuperará, assim, credibilidade e eficácia para enfrentar os próprios desafios que exigem que a humanidade se reúna como uma grande família, que, embora partindo de pontos de vista diferentes, deve ser capaz de encontrar soluções comuns para o bem de todos. E isto exige confiança mútua e disponibilidade para dialogar, ou seja, ouvir-se um ao outro, confrontar posições, pôr-se de acordo e caminhar juntos. Aliás, o diálogo é o caminho mais adequado para se chegar a reconhecer aquilo que sempre deve ser afirmado e respeitado e que ultrapassa o consenso ocasional. Não bisogna mai dimenticare che ci sono alcuni valori permanenti. Nunca devemos esquecer que há alguns valores permanentes. Nem sempre é fácil reconhecê-los, mas aceitá-los confere solidez e estabilidade a uma ética social. Mesmo quando os reconhecemos e assumimos através do diálogo e do consenso, vemos que esses valores basilares estão para além de qualquer consenso. Desejo recordar especialmente o direito à vida, desde a concepção até o fim natural, e o direito à liberdade religiosa. Nessa perspectiva, tem crescido progressivamente nos últimos anos a consciência coletiva quanto à urgência de enfrentar o cuidado da nossa casa comum, que geme por causa de uma contínua e indiscriminada exploração dos recursos. A esse respeito, penso especialmente nas Filipinas, atingidas nas semanas passadas por um tufão devastador, bem como noutras nações do Pacífico, vulneráveis aos efeitos negativos das mudanças climáticas, que colocam em risco a vida dos habitantes, a maioria dos quais depende da agricultura, pesca e recursos naturais.
Precisamente uma tal constatação deve impelir a comunidade internacional, na sua globalidade, a encontrar soluções comuns e colocá-las em prática. Ninguém pode eximir-se desse esforço, pois interessa e envolve igualmente a todos. Na recente COP26 em Glasgow, foram dados alguns passos que vão na direção certa, embora bastante débeis relativamente à consistência do problema a enfrentar. O caminho para se alcançar os objetivos do Acordo de Paris é complexo e parece ainda longo, enquanto se torna cada vez mais curto o tempo à disposição. Ainda há muito a fazer e, por conseguinte, 2022 será mais um ano fundamental para verificar quanto e como possa e deva ser ainda mais reforçado o que foi decidido em Glasgow, tendo em vista a COP27 prevista para novembro próximo no Egito. Excelências, senhoras e senhores, diálogo e fraternidade são os dois focos essenciais para superar as crises do momento presente. Todavia, apesar dos múltiplos esforços visando um diálogo construtivo entre as nações, aumenta o ruído ensurdecedor de guerras e conflitos. E toda a comunidade internacional se deve interrogar sobre a urgência de encontrar soluções para conflitos intermináveis, que por vezes assumem a fisionomia de verdadeiras e próprias guerras por procuração. Penso antes de mais nada na Síria, onde não se vê ainda um horizonte claro para o renascimento do país. Ainda hoje o povo sírio chora os seus mortos, à perda de tudo, e espera por um futuro melhor. São necessárias reformas políticas e constitucionais para que o país renasça. Mas é preciso também que as sanções aplicadas não atinjam diretamente a vida cotidiana, oferecendo um vislumbre de esperança à população, cada vez mais aflita pela pobreza. Nem podemos esquecer o conflito no Iêmen, uma tragédia humana que se desenrola há anos em silêncio, longe dos holofotes dos meios de comunicação e no meio de uma certa indiferença da comunidade internacional, continuando a provocar numerosas vítimas civis, especialmente mulheres e crianças. No ano passado, nenhum progresso foi feito no processo de paz entre Israel e Palestina. Gostaria verdadeiramente de ver esses dois povos reconstruir a confiança entre eles e voltar a falar um com o outro diretamente, para chegarem a viver em dois estados, lado a lado, em paz e segurança, sem ódio nem ressentimentos, mas curados pelo perdão mútuo. Preocupam as tensões institucionais na Líbia, bem como os episódios de violência por obra do terrorismo internacional na região do Sahel e os conflitos internos no Sudão do Sul e Etiópia, onde é necessário encontrar o caminho da reconciliação e da paz, através de uma discussão sincera que coloque em primeiro lugar as necessidades da população. As desigualdades profundas, as injustiças e a corrupção endêmica, assim como as várias formas de pobreza que ofendem a dignidade das pessoas, continuam a alimentar conflitos sociais, também no continente americano, onde as polarizações, cada vez mais fortes, não ajudam a resolver os problemas reais e urgentes dos cidadãos, sobretudo dos mais pobres e vulneráveis. A confiança mútua e a disponibilidade para um sereno confronto devem animar todas as partes interessadas em encontrarem soluções aceitáveis e duradouras na Ucrânia e no sul do Cáucaso, bem como a evitarem a abertura de novas crises nos Balcãs, principalmente na Bósnia e Herzegovina. Diálogo e fraternidade são de grande urgência para enfrentar, com sabedoria e eficácia, a crise que assola Myanmar. Há quase um ano,
onde as estradas que antes eram lugares de encontro, agora são palco de confrontos, que não poupam sequer os lugares de oração. Naturalmente, todos os conflitos são favorecidos pela abundância de armas à disposição e pela falta de escrúpulos de quantos se esforçam para espalhá-las. Às vezes temos a ilusão de que os armamentos servem apenas para desempenhar um papel dissuasor contra possíveis agressores. A história e as notícias também, infelizmente, ensinam-nos que não é assim. Quem possui armas acaba mais cedo ou mais tarde por usá-las, porque, como dizia São Paulo VI, não se pode amar com armas ofensivas nas mãos. Além disso, quando nos rendemos à lógica das armas e afastamos da prática do diálogo, esquecemos tragicamente que as armas, antes mesmo de causar vítimas e ruínas, têm a capacidade de provocar pesadelos. Trata-se de preocupações tornadas ainda mais concretas hoje, com a disponibilidade e a utilização de armamentos autônomos, que podem ter consequências terríveis e imprevisíveis, mas que deveriam estar sujeitas à responsabilidade da comunidade internacional. Dentre as armas que a humanidade produziu, causam particular preocupação as armas nucleares. No fim de dezembro passado, devido à pandemia, foi de novo adiada a 10ª Conferência de Exame do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que estava prevista em Nova York nesses dias. Um mundo livre de armas nucleares é possível e necessário. Espero, pois, que a comunidade internacional aproveite a oportunidade da citada conferência para realizar um passo significativo nesta direção. A Santa Sé continua firmemente a sustentar que as armas nucleares são instrumentos inadequados e impróprios para responder às ameaças à segurança no século XXI e que a sua posse é imoral. A sua posse é imoral. A sua fabricação desvia recursos que deviam ser empregues na perspectiva de um desenvolvimento humano integral, e a sua utilização, além de produzir consequências humanitárias e ambientais catastróficas, ameaça a própria existência da humanidade. A Santa Sé considera igualmente importante que a retomada em Viena das negociações do acordo acerca do nuclear com o Irã possa alcançar resultados positivos para garantir um mundo mais seguro e fraterno. Prezados embaixadores, da mensagem para o Dia Mundial da Paz, celebrado no passado dia 1º de fevereiro, procurei destacar os elementos que considero essenciais para fomentar uma cultura do diálogo e da fraternidade. Um lugar especial é ocupado pela educação, através da qual se formam as novas gerações, que são a esperança e o futuro do mundo. É o vetor primário do desenvolvimento humano integral, pois torna a pessoa livre e responsável. O processo educativo é lento e trabalhoso, podendo às vezes levar ao desânimo, mas não se pode renunciar a ele jamais. Aquele é a expressão eminente do diálogo, porque não há verdadeira educação que não seja estruturalmente dialógica. Depois, a educação gera cultura e cria pontes de encontro entre os povos. A Santa Sé pretendeu sublinhar o seu valor participando também na Expo Dubai 2021, nos Emirados Árabes Unidos, com a instalação de um pavilhão inspirado no tema da exposição: ligar as mentes, criar o futuro. A Igreja Católica sempre reconheceu e valorizou o papel da educação para o crescimento espiritual, moral e social das gerações jovens. Por isso, é ainda mais doloroso, para mim, constatar como, em vários centros educativos, paróquias e escolas, foram cometidos abusos sobre menores, com graves consequências psicológicas e espirituais para as pessoas que os sofreram. Trata-se de crimes, sobre os quais deve haver uma firme vontade de esclarecer,
examinando os casos individuais para apurar as responsabilidades, fazer justiça às vítimas e impedir que se repitam no futuro semelhantes atrocidades. Não obstante a gravidade de tais atos, nenhuma sociedade pode jamais abdicar da responsabilidade de educar. Ao contrário, é doloroso constatar como frequentemente nos orçamentos dos estados poucos recursos sejam destinados à educação. Prevalece a sua visão como um custo, quando se trata do melhor investimento possível. A pandemia impediu a muitos jovens o acesso às instituições educativas em detrimento do seu processo de crescimento pessoal e social. Muitos, através dos instrumentos tecnológicos modernos, encontraram refúgio em realidades virtuais que criam laços psicológicos e emocionais muito fortes, com a consequência de se aliarem a outros e da realidade circundante e modificarem radicalmente as relações sociais. Com isso, não pretendo certamente negar a utilidade da tecnologia e dos seus produtos, que permitem conectar-se sempre com mais facilidade e rapidez, mas recordo a urgência de velar para que tais instrumentos não substituam as verdadeiras relações humanas em nível interpessoal, familiar, social e internacional. Se já desde pequeno se aprende a isolar-se, será mais difícil no futuro construir pontes de fraternidade e de paz. Num universo onde só existe o eu, dificilmente pode haver espaço para o nós. O segundo elemento que desejo relembrar brevemente é o trabalho, fator indispensável para construir e preservar a paz. Aquele constitui a expressão da pessoa e dos seus dotes, mas também compromisso, esforço, colaboração com os outros, porque se trabalha sempre com ou para alguém. Nessa perspectiva acentuadamente social, o trabalho é o lugar onde aprendemos a dar a nossa contribuição para um mundo mais habitável e belo. Salta aos olhos como a pandemia pôs duramente à prova a economia mundial, com graves repercussões nas famílias e nos trabalhadores, que vivem situações marcadas mais pela angústia psicológica do que pelas próprias dificuldades econômicas. Aquela colocou ainda mais em evidência as desigualdades persistentes em várias esferas socioeconômicas. Pense-se no acesso à água potável, na alimentação, na instrução, nos cuidados médicos. O número de pessoas incluídas na categoria de pobreza extrema tem aumentado sensivelmente. Além disso, a crise sanitária levou muitos trabalhadores a mudar o tipo de trabalho e obrigou-os, por vezes, a entrar na economia clandestina, privando-os, assim, dos sistemas de proteção social previstos em muitos países. Nesse contexto, a consciência do valor do trabalho adquire acrescida importância, pois não existe desenvolvimento econômico sem o trabalho. Nem se deve pensar que as tecnologias modernas possam substituir o valor acrescentado que vem do trabalho humano. Depois é a ocasião de descobrir a própria dignidade, de encontro e de crescimento humano, via privilegiada através da qual cada um participa ativamente no bem comum e presta uma contribuição concreta para a construção da paz. Por isso é necessária, também nesse tempo, uma maior cooperação entre todos os atores em nível local, nacional, regional e global, especialmente no próximo futuro, com os desafios colocados pela desejada reconversão ecológica. Os próximos anos serão um tempo de oportunidades para desenvolver novos serviços e empresas, adaptar as existentes, aumentar o acesso ao trabalho digno e empenhar-se pelo respeito dos direitos humanos e de níveis adequados de remuneração e proteção social. Excelências, senhoras e senhores. O profeta Jeremias lembra que Deus tem, a nosso respeito, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de garantir um futuro de esperança. Por isso,
Não devemos ter medo de abrir espaço para a paz na nossa vida, cultivando o diálogo e a fraternidade entre nós. A paz é um bem contagioso, que se propaga a partir do coração de quantos a desejam e aspiram a vivê-la abraçando o mundo inteiro. A cada um de vós, aos vossos entes queridos e aos vossos povos, renovo a minha bênção e os votos bem sentidos de um ano de serenidade e paz. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco seu longo discurso ao corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé, reunido na Sala das Bênçãos no Vaticano, neste 10 de janeiro. Papa que passou em resenha um pouco a situação do mundo, colocando sempre em evidência do encontro de família. Depois, a luta contra a pandemia, que ainda requer, da parte de todos, um esforço considerável. E como o novo ano se anuncia também desafiador, recordamos. Porque o coronavírus continua a criar isolamento social e a ceifar vítimas. É importante que se possa continuar o esforço por imunizar no máximo possível. Excelência, senhoras e senhores, após a saída do Santo Padre, a conclusão dessa audiência, os chefes das delegações encarregados devem sair antes e dirigir-se então até a Capela Sistina com a foto de rito, junto com os membros da Secretaria de Estado. E assim nós concluímos então com esta indicação a nossa transmissão ao vivo na Sala das Bênçãos no Vaticano, o encontro do Santo Padre com o corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé. Desejamos a todos vocês uma boa segunda-feira, um bom início de semana. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvanei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Group photograph with the Holy Father and the superiors of the Secretaries of State. Grazie.